Estamos iniciando mais um encontro virtual através do nosso Palavra de Esperança. Que bom que você está aproveitando esta oportunidade e hoje, neste dia 16 de agosto, domingo, ainda inverno, nós podemos então, em espírito, nos unirmos através da Palavra de Deus, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que Ele também nos alimente, nos fortaleça e nos lembre que somos sua igreja aqui no mundo, neste tempo. Gostaria de saudar a você com um versículo muito importante lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, final do Novo Testamento, onde fala de um tipo de descanso. Aliás, descanso, algo tão necessário, não é verdade? Lá diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que alguém de vocês tenha falhado, deixando assim de receber este descanso. Existem muitos tipos de descanso, muitas áreas da vida em que precisamos de descanso. Interiormente, cada um de nós, tranquilidade, paz, descanso também entre nós, pessoas, o nosso corpo e também o descanso de sabermos que a nossa vida pertence a Deus, hoje e no futuro, para toda a eternidade. Esse descanso é maravilhoso. Convido para que nós tenhamos agora um momento de oração. Oração que convido a fazermos com as palavras de um dos maiores teólogos do século XX, conforme a cristandade, em geral, tem lembrado de Karl Barth. Ele diz, então, no seu livro Orações, o seguinte: ouça, faça dela a sua oração, é o meu convite. Deus, nosso Senhor, estamos aqui reunidos virtualmente, segundo tua vontade, em nome de teu amado Filho, pois queremos invocar a ti e ouvir a tua palavra. Concede-nos que isso não venha a ocorrer sem ti, mas sim em tua presença santificada, no poder de teu Espírito e para a tua glória. Sabemos e confessamos que nada de bom habita em nós. Cremos, porém, que em ti existe a plenitude. Rogamos que despertes em nós a obediência, a qual nos torna proclamadores e ouvintes úteis da tua palavra. Queiras que nada de tua força, profundidade e clareza seja perdida por culpa nossa. Rogamos o mesmo para todas as comunidades que neste dia estão reunidas aqui e em todo o mundo com o mesmo propósito. Enaltecemos-te por nos permitires, como teu povo, reconhecer-te e louvar-te humildemente até o dia em que toda a criatura será revelada perante ti e entoará o cântico novo em júbilo perante tua presença. Amém. Ouçamos a canção de louvor que nos convida justamente a nos colocarmos nesse espírito perante o nosso Deus. Sempre mais, os
queremos então ouvir a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, o Evangelho então sugerido para este domingo, na época de Pentecostes. Este relato é sobre um encontro de Jesus com uma série de pessoas, em específico com uma mulher bastante preocupada com a saúde da sua filha. E lá então diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então aquela mulher veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse a ela: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Este é um relato cheio de curiosidades, informações, detalhes que nós poderíamos dialogar, nós poderíamos investigar. É uma mulher cananeia, ou seja, não fazia parte do povo judeu, portanto visto com reserva por eles, e ela então chega com esta grande preocupação, esse tormento, esse sofrimento de ter uma filha seriamente doente, e ela então vê em Jesus a sua solução, a sua salvação para a sua filha e a sua doença. Jesus então, ele diz de uma forma assim bastante direta e provocativa. Certamente Jesus queria provocar alguma coisa ao dizer que ele veio somente para o povo de Israel, os judeus. E depois Jesus usa tipo um provérbio popular da época falando de que a gente não dá ou não tira as comidas, inclusive as migalhas dos nossos filhos para dar para um cachorro. E ela responde entendendo esse provérbio popular, dizendo: olha, mas até mesmo as migalhas, os cachorrinhos comem as migalhas que caem no chão dos seus donos. Gostaria de ressaltar dois aspectos muito importantes deste encontro: a fé e também o pedido desta mãe. Querido irmão, irmã na fé no Senhor Jesus Cristo, fé também pode ser dito é sinônimo de confiança. Fé, sem dúvida, é fundamental na vida de qualquer pessoa. Confiança
ela nos move, ela nos dá esperança, ela nos dá força. Ninguém faz nada sem fé, sem confiança. Você e eu, os nossos filhos, pais, colegas de trabalho, pessoas que governam, pessoas que coordenam, que gerenciam, precisam de confiança, de esperança para investir, para plantar, para acreditar que vale a pena hoje investir em algo que possa dar frutos amanhã, depois e assim por diante. Mas existem, digamos assim, vários tipos de fé. E uma pergunta fundamental é: que tipo de fé estamos falando e fé em quem? Fé em quem? Essa mulher cananeia colocou a sua fé, a sua confiança de que Jesus Cristo teria poder para resolver um grande problema da sua vida, a doença da sua filha. Nós vivemos em tempos onde muito se fala em ter fé. Nas últimas décadas tem virado até aceitável, quase moda, falar sobre ter fé, ter esperança. Mas fé em quê? Volto a perguntar, fé em quem? Eu quero trazer algo muito importante nesse sentido, que está na Bíblia de Estudo Conselheira. Especificamente um comentário falando sobre fé e pensamento positivo. Fé e pensamento positivo. Esses dois termos são bastante falados, usados nos dias de hoje, certo? Concorda comigo? E esse grupo de psicoterapeutas cristãos escreveu o seguinte sobre isso: que tantos passaram a ser os objetos possíveis da fé, ou seja, pessoas colocam a sua fé em tantas coisas diferentes, inclusive chega-se a pensar, consciente e conscientemente, em se colocar a fé na própria fé. Ou seja, a gente ter fé nela mesma, como se a própria fé ela fosse capaz de nos mover. Ou seja, esta fé ela não está em nada além de si próprio. É fé em si mesmo. Neste caso, confunde-se ou se equivale fé com pensamento positivo. Compreende? Fé, nesse caso, é a mesma coisa que pensar positivamente. Tudo que se requer nesse caso é que conheçamos o tal segredo, entre aspas. Ou seja, querer é poder. Desde que a pessoa creia que tudo é possível. Eu já ouvi isso muitas vezes nos últimos anos, você deve ter ouvido. É necessário, basta poder. Ou melhor dizendo, é necessário crer para poder. Tal fé é colocada, centralizada no agente da fé, na pessoa que pensa isso. Isto é, na própria pessoa, no próprio indivíduo. E essa pessoa se basta a si mesmo, coloca a sua fé em si, no seu poder, na sua capacidade. Portanto, é uma fé humanista, uma fé que acredita em si próprio acima de tudo, como se isso bastasse.
que reserva ao homem um lugar central e único. Em última análise é isso, esse tipo de pensamento. Basta eu pensar positivamente, ter fé que tudo vai dar certo. Estamos aqui falando de uma outra fé. Jesus Cristo está falando de uma fé que não é pensamento positivo. A Bíblia fala de uma fé que não está centrada em nós mesmos, queridos irmãos em Cristo. A Bíblia nos ensina que alguém muito maior que nos antecede, para que devemos colocar nessa pessoa o nosso reconhecimento, a nossa confiança, a nossa esperança, que é Deus. O privilégio da nossa fé cristã está estabelecido justamente na fé no Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1: creiam em Deus, creiam em mim, disse Jesus Cristo. Esta é a fé cristã. Creiam em Deus, creiam em mim, disse Jesus Cristo. Esta é a nossa fé. E isso faz diferença, toda a diferença. E em segundo e último lugar, essa mulher, ela faz esse pedido, esse clamor, ela pede ajuda, ela se ajoelha aos pés no chão de terra batida para pedir, clamar. Rapidamente, pensemos. Lembremos que Jesus mesmo diz em outros lugares evangelhos que devemos pedir, sim. Clamar, pedir, crer que Deus ouve as nossas orações e que Ele vai responder conforme a sua boa e perfeita vontade no seu tempo. Um autor cristão certa vez disse num livro que Deus diz sim, não e ainda não para as nossas orações. Que bom que é assim. Filhos e filhas nossos em casa precisam muitas vezes pedir, senão nós não sabemos o que eles estão pensando. Nem sempre pedir, mas não deixar de pedir aquilo que é importante. Lembremos aqui que a mulher cananeia também está pedindo em favor de uma outra pessoa, em favor da sua filha, e isso a move. Em tempos onde muitos pedidos são em favor próprio, lembremos da importância de pedir em prol de outros, de sentirmos que isso é importante. E finalizo lembrando daquilo que nós oramos juntos na oração do Pai Nosso. Conforme Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Crer, confiar que a vontade de Deus, ela é de fato a melhor. Me custou muitos anos até compreender, quando eu era criança, adolescente, até jovem, a compreender que muitas vezes as respostas dos meus pais, quando eu era pequeno, eram respostas para o meu bem, mesmo que nem sempre era o que eu queria. Ainda bem. Confiança acima de tudo, fé acima de tudo em Deus. O Deus onipotente, onisciente, o Deus Todo-Poderoso, que é Senhor sobre o tempo, a eternidade. Peça a Deus, peçamos a Deus, que Ele aumente a nossa fé nele e que a sua palavra, que é um instrumento de Deus, do Espírito Santo, para criar fé em nós, que esta palavra possa encontrar um coração, uma mente abertos
para recebê-la e alimentar a nossa fé. Amém. Convido a termos esse momento de oração, nos colocando perante Deus em humildade, mas também em muita confiança nele. Oremos. Deus que é Criador, Deus que justifica e salva, Deus que santifica e fortalece a fé. Obrigado por nos ouvir, obrigado a Deus por se importar conosco, e obrigado porque podemos, com humildade e confiança em Ti, não só expor as nossas ansiedades e pedidos, mas Te louvar, agradecer, bendizer e também colocar os nossos pedidos de intercessão por outras pessoas e situações. Ó Deus, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, que ela possa fomentar a fé em nós, que ela possa ser pregada, testemunhada, de uma forma que Tu possas usá-la e usar o nosso testemunho em nosso tempo, em nosso meio, para que pessoas possam confiar em Ti. Também, ó Deus, nós queremos lembrar especialmente daquelas pessoas que se sentem desanimadas ou que têm pesadas cargas, seja com doença própria, seja no cuidado de outras pessoas, preocupações em relação ao futuro da saúde dessas pessoas. Ó Deus, também queremos interceder, pedir que Tu concedas capacidade a todo o Teu povo de espalhar a compreensão, fomentar o diálogo e ajudar para que a sociedade em geral possa ter um espírito construtivo de união, de cooperação, de entendimento. Ó Deus, obrigado pela esperança que podemos ter em Ti e também a esperança que podemos também ter na cooperação uns dos outros, nas nossas atividades, no nosso trabalho, na vida em geral, onde cada pessoa precisa fazer a sua parte, ser uma pessoa confiável, uma pessoa que também contribui para que possamos juntos edificar as nossas vidas, pensando também no dia de amanhã. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, que desta forma virtual também seja alimentada, fortalecida na sua vida e no seu testemunho. Juntos, Senhor, nós queremos orar
conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção para a tua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era, que é e que haverá de ser para todo sempre. Te abençoe e te guarde, que Ele aumente a tua fé e que assim possas viver na sua paz. Amém. Ide servir a Deus com vigor, com alegria, sede sal e luz neste mundo ao nosso redor. Até o nosso próximo programa, Palavra de Esperança. Um bom domingo a todos.